que fui na minha vida. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conceda a palavra ao doutor Maurício Zucco. Você tem a palavra, doutor. Muitíssimo obrigado, desembargador, desembargadoras, ao meu estimadíssimo doutor Gilberto Valente, com quem eu me encontrei várias vezes no Conselho Nacional de Justiça, ao desembargador Leonardo Tavares, que fez justa referência ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi inclusive meu professor na faculdade, tanto na graduação, no mestrado como no doutorado, ao estimadíssimo professor Zeno Veloso, ilustradíssimo constitucionalista. Eu vou aproveitar a fala do Dr. Favetti para prosseguir na minha. Eu vou tocar num ponto aqui que parece ter passado, salvo o melhor juízo, ao largo das considerações anteriores. É induvidoso, pela minha ótica, pelo meu modo de ver, que se é competência do Poder Judiciário disciplinar a sua fiscalização, ali também tem que disciplinar a remuneração. A Constituição da República, por óbvio, a Constituição do Estado do Pará, na sequência, assinala que quem dá os fins dá os correspondentes meios. E utilizando uma expressão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, invocado no início dessa sessão, a função pública se traduz num dever-poder, né? Então, o dever é a finalidade, os poderes são os meios. Se a Constituição do Estado deu os deveres ao Poder Judiciário e aí incumbindo a fiscalização, e deu os correspondentes meios. E os meios é o caráter remuneratório. Portanto, imbricado na noção da competência do Tribunal de Justiça para disciplinar e ter a iniciativa privativa da fiscalização, há o correspondente meio para disciplinar a forma de remuneração. Portanto, eu me consorcio com as falas, com a fala especificamente do Dr. Favetti a respeito dessa matéria, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou examinar a questão pela ótica do artigo 309, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Pará. Se vossas excelências tiverem a perspicácia de examinar o texto, lá se assinala que após a edição de lei federal contendo normas gerais sobre emolumentos, lei estadual fixará nova tabela. Isto está, digamos, imbricado com a noção de normas gerais, que o artigo 18, parágrafo inciso 1, parágrafo 1º da Constituição do Estado também assinala que a legislação estadual observará a figura de normas gerais. E no que interessa a figura de normas gerais aqui, no ponto de vista da questão levada a exame. Muito bem disse a procuradora do Estado, doutora Ana Carolina, quem eu homenageio, mas eu divirjo frontalmente, é de que, como regra geral, e nesse ponto ela está certa, não haveria necessidade de um estudo prévio a respeito dos impactos de uma norma que disciplina a questão tributária. Mas, no caso concreto, o pensamento não procede. Não procede porque justamente há que se olhar com uma outra ótica, com uma outra lupa, para o artigo 309, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Pará. Porque lá diz que lei estadual que observará as normas gerais. E o que essas normas gerais estabelecem? Se nós examinarmos a Lei 10.169, que é a norma geral, aplicável ao caso, assinala-se que os emolumentos corresponderão ao efetivo custo da atividade. Essa noção de custo da atividade traz íncita a ela a noção de equilíbrio econômico-financeiro. Essa noção de equilíbrio econômico-financeiro ela está estampada tanto na Constituição da República como na Constituição do Estado do Pará. Ela didaticamente é um princípio inerente à noção do direito de propriedade. O artigo 24 da Constituição do Estado do Pará, por exemplo, ao disciplinar a respeito da licitação, assinala com acerto, a exemplo do que está prescrito no artigo 37 da Constituição da República, que na execução dos contratos administrativos deve-se observar as condições efetivas da proposta. O que isso significa? Isso significa dizer que há um direito constitucional, tanto na Constituição da República como na Constituição do Estado do Pará, ao equilíbrio econômico-financeiro, que é algo que decorre automaticamente do direito de propriedade. A norma geral, então, a 10.169, assinala que os emolumentos deverão corresponder ao efetivo custo da atividade. Esta lei que nós estamos examinando aqui, a Lei 8.811, ela criou um custo novo. Por quê? Antes,
parte dos emolumentos eram repassados, eram obtidos pelo desempenho da atividade pelos notários registradores e pela alteração da lei proposta, parte deles serão gravados e destinados à Defensoria Pública. O que houve? Houve aumento do custo. E se houve aumento do custo, o que se deve realizar, segundo o artigo 309, parágrafo 2º, realizar a correspondente contrapartida econômica. Aqui o doutor Mário Lobato, ele afirmou que efetivamente houve impacto econômico para os notários registradores, mas que ele era mais significativo ainda para a Defensoria. Eu me consorcio com as palavras do doutor Mário, mas justamente ele confirma a tese central, que o projeto de lei, ao criar este gravame aos notários registradores, deveria, por determinação da própria Constituição do Estado do Pará, prever a correspondente contrapartida para garantir o direito de propriedade e o equilíbrio econômico-financeiro, o que não foi feito. Então, isso é uma violação chapada à Constituição do Estado do Pará e não é uma ofensa reflexa, porque uma coisa é examinar se concretamente houve ou não houve equilíbrio econômico-financeiro. Coisa distinta, que eu coloco aqui, é a inexistência de qualquer exame ou de qualquer previsão na lei a respeito desta matéria. Pedindo mais 30 segundos para terminar, isso está muito bem estampado no veto do governador, que faz parte dos autos do processo. Lá diz que no projeto encaminhado havia a previsão do repasse dos valores decorrentes desse aumento destinado à Defensoria para os usuários. Ele afirmou que não houve estudo nenhum no curso do processo legislativo que viabilizasse isso. Está certo o governador, mas isso acaba redundando, e aqui eu termino, no problema de vício de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição do Estado determinava esse estudo para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro. Estudo este não feito. Se o estudo não foi feito, existe um vício material e existe um vício formal na lei, razão pela qual o artigo deve ser julgado procedente. Agradecendo muitíssimo a presença de todos, eu trago este argumento em nome da Noreg do Brasil para, de alguma maneira, viabilizar uma análise mais clara e evidente do tema colocado em debate hoje aqui para vossas excelências. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Retoma a palavra a desembargadora Luzia Nádia.